noite, gente. Já estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí, gente? Boa noite. Vamos nos chegando. Ótimo. Rapaz, ó, lidar com histérico é um problema. Eu já vi convidado histérico chegar atrasado em ambiente presencial. Agora, em evento virtual, trânsito não vai ser. Esse Cláudio Carvalho realmente é uma figura, viu? Que bom que o áudio tá legal. Eu só estou esperando chegar o elemento. Cláudio Carvalho. É a primeira vez que vocês vão ver ao vivo e a cores a prova de que a histeria não tem nada a ver com a realidade. Oi, Lelinha. Beijos, Lelinha. Seu amigo é fogo, viu, rapaz? Até no evento presencial, o cara chega atrasado. Você acredita nisso? Pois então. Ah, Cláudio Carvalho, figura, viu? É o trânsito, né? Só que é o trânsito, Sérgio. É o trânsito histérico. Porque quando ele marca alguma coisa comigo, ele diz, não, eu tô aqui, tô saindo agora, tô chegando aí. Nem na live o cara consegue chegar no horário, velho. O cara é muito cara de pau. Daqui a pouco você vai ver a explicação que ele vai dar. Pedro Camilo, Cláudio sendo Cláudio. Aí até Pedro Camilo já tá sabendo o sintoma dele, ó. É impressionante, gente. Oh, minha amiga linda. Te amo, Lelinha. É a cara de Cláudio, né, Carlinha? É a cara dele. Não tem pra onde correr. É o verdadeiro spoiler histérico. Não precisa que ninguém conheça a história dele. Porque só ele, por si mesmo, ele já transmite o lugar de onde ele fala. Ele sempre chega depois. Que é para os olhares todos se voltarem para ele. Não tem jeito para Cláudio Carvalho, não, gente. Já mandei mensagem no WhatsApp. Hã? E até agora o cara, nada. Ah, Cláudio, boa noite, Yasmin. Cheininha. Tudo bom, minha linda? Tô aqui esperando, meu amigo. Liga pra ele aí, Leninha, pra ver se esse cabra... Ai, meu Deus. Só Cláudio Carvalho mesmo, viu? Escolha a dedo. Um sujeito enrolado. Ai, rapaz, Xaninha, isso não é novidade. Onde tem Cláudio Carvalho, tem essas coisas. Eu só me lembro de um evento, enquanto ele chega, a gente vai conversando aqui. Eu só me lembro, uma vez que ele foi fazer uma palestra na Unijorge, e aí um grande amigo, boa noite, Dani, um grande amigo faleceu, ele precisou passar no cemitério, né, da saudade, sei lá como é que chama. Aí, o cabo ordinário, viu? Aí disse, quando o Waze levou ele lá, que ele precisou pegar o Waze para chegar até lá, antes de passar no... Que cara é esse, meu irmão? Tô aguardando ele aí. Olha ele aí, entrando. Meu amigo, foi o trânsito. Foi o trânsito. O Foi o trânsito da internet consegue atrasar a sua histeria, irmão? Eu fiquei preso na rede. Cara, esse, meu irmão, olha, tem 5 minutos. Ele tem que chegar um pouquinho atrasado. Não, e a primeira vez que isso acontece, viu? Agora, para quem não sabe. Não, numa live. Para quem não sabe, ele tem uma coleção de relógios. Uma coleção de relógios. Quando eu acordava de manhã, eu via aquela quantidade de relógios
E eu acordava atrasado e disse, rapaz, você é demais, velho. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos. Já temos aí um grupo de pessoas. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo, não. Já temos 50 pessoas na nossa live, Claudinho. Quero agradecer pela sua presença histérica com todos os costados. São possíveis, ainda mais para tratar. E é isso aqui. O nosso objetivo é se divertir, é curtir, é conversar. Temos apenas um filme, uma série hoje, que é o Black Mirror. Algumas pessoas me perguntam, mas... um beijo para Serginho. Sérgio Lombardi. O objetivo é brincar. A gente tem na obra de arte apenas um elemento para nos fazer provocar, para discutir as questões. Então, quando nós escolhemos o Black Mirror, conversando com o Cláudio, o objetivo é trazer esta série, que tem várias implicações, da leitura dos sintomas social, para que a gente possa discutir algumas coisas aqui. Lembrando para um detalhe, contém spoiler. Porque tem gente que não gosta de spoiler, ainda não tem assistido o episódio, que é o segundo episódio da 4ª temporada. Algumas vezes eu poderei citar alguns, Claudinho também citar alguns spoilers, tá certo? Mas, antes de mais nada, dando boa noite a Claudinho, agradecendo por ter aceito o nosso convite, ter comprado essa ideia. Né? Obrigado, velho. Você sempre... Obrigado a você pelo convite. Estou acompanhando a primeira com Plínio, aqui, com todos os percalços do áudio de Plínio, mas acompanhei. A semana passada com nossa querida Ellen, muito bom. Né? E é um prazer, Solon, essa amizade nossa de muito tempo, e é uma fraternidade, e é um prazer muito grande poder conversar com você numa live que é uma iniciativa bonita, criativa, inventiva, como tudo que você faz, com esse seu humor e essa sua sacanagem que você bota nas coisas aí. Claro. É um prazer muito grande. E o tema é ótimo, o tema é muito bom. Então, nós temos, então, o projeto Quarentena. A ideia é fique em casa ou live as mãos. E essa é a ideia mesmo. Brincando com significância. E Black Mirror, me parece, só para dar uma introdução, para a gente trocando ideias aqui, e à medida que esse espaço vai sendo colocado, cada um colocando suas palavras, algumas perguntas, algumas questões vão aparecendo. Mas Black Mirror, desde a primeira vez que assisti, me tocou muito. Acho que o primeiro episódio da primeira temporada, que tem a questão da troca de uma pessoa por uma porca, enfim, eu não sei se era exatamente uma troca, mas, enfim, era algo que estava marcado por um endereçamento muito claro da inconsistência do valor e lugar do sujeito na contemporaneidade, do que nós chamamos de contemporaneidade. E não deveria ser diferente em nenhuma das suas temporadas. Eu assisti alguns episódios, não assisti a série inteira, mas especificamente Arcangel, porque traz literalmente algumas questões que movem o nosso lugar de quem atende crianças na psicanálise, tanto Cláudio quanto eu, e muitos colegas que estão aqui que fazem o mesmo. Então, a nossa ideia é poder discutir um pouco a temática central que a gente extraiu desse episódio, qual seja criar filhos, educar ou controlar. E, por um lado, no controle, temos a nossa verdade a serviço. E educar do ponto de vista de considerar a presença de um sujeito que está exposto às contingências daquele que se faz lugar primeiro, grandioso, primordial, para transmitir algum saber acerca dessa criança que chega no mundo, investido pelas suas significações, poder no futuro se transformar num sujeito da linguagem, um sujeito do desejo. Nesse episódio, especificamente, alguns fatores concorrem para mostrar que a dinâmica do discurso dominante, seja da ciência, do capitalismo, de um discurso que vem atrelado a uma tentativa de fazer do sujeito humano algo previsível ou
o fato de dificultar a ação sobre esse sujeito que é sempre inventivo, criar mecanismos de controle de onde esteja, né? Isso faz lembrar, Cláudio, você que também mexe com escola, trabalha discutindo essas questões, é muito comum, por exemplo, hoje algumas escolas oferecerem aos pais uma espécie de babás eletrônicas, porque tem acesso diretamente a tudo que a criança está fazendo durante o transcorrer do seu dia de estudo. Eu fico me perguntando, porque eu tenho escutado isso na clínica, e os efeitos que isso produz, porque Arcangel é uma tentativa de provocar a sociedade para pensar que efetivamente devamos viver numa sociedade maculada, de certa maneira, por uma sombra que controla, que prevê, que condiciona, que o tempo inteiro tem como móvel, ainda que tenha algumas ideias interessantes pelo que a internet pode proporcionar, mas que como efeito limitante da ação inventiva de um sujeito que está por eclodir. Então, eu abro assim a nossa fala sobre o Black Mirror, passando a palavra para o Claudinho aí, lembrando desse emolduramento de um novo discurso dominante de que a tecnologia possa acessar a nossa intimidade literal. Já não é mais espelho, espelho meu, agora é face, face meu, Instagram, Instagram meu. Aonde está o sujeito que aqui fala? Foi. Então, Cláudio, com você a palavra. Sim, quando você trazia, por exemplo, a escola, né, você tem escolas que têm um dispositivo de crédito num cartão, que é o que a criança consome. Os pais em casa recebem uma espécie de um SMS, né? Mas é um aplicativo, então recebe um aviso do aplicativo, dando conta do que a criança consumiu, se ela bebeu um copinho de água mineral, se ela comeu uma coxinha, se ela não é o tipo daquilo que ela consome. Isso começa com a babá eletrônica no berço, né? Com a preocupação da criança em engasgar. É sempre em função de razões muito nobres que a gente, e sempre no sentido da segurança e proteção, que a gente vai na direção do controle, né? Eu acho isso bem oportuno, essa discussão bem oportuna, porque nós estamos diante de um momento onde nós vamos enfrentar, vamos ter que nos debruçar sobre essa questão entre segurança e controle, porque, por exemplo, o que acontece na China no controle da pandemia implica necessariamente numa invasão de privacidade que não conhece limites em nome da questão epidemiológica e de saúde coletiva, saúde pública. Então, essa é uma questão que, em Black Mirror, né, como toda proposta de uma ficção em torno de uma distopia, você já vê ali antecipada essa questão, né, entre a segurança, a proteção, e quando é que isso derrama para o lado do controle, isso excede e vai para o controle. No caso das crianças, e disso que você colocou, Solon, você sempre traz essa questão do grande outro primordial, você veja, esse movimento de alienação e separação, que a gente tanto fala em psicanálise, né, que como constitutivo do sujeito e fundantes, no sentido da alienação como sendo essa passagem pelo grande outro e recebendo um empréstimo, né, nessa visão de Lacan belíssima, essa descrição que ele faz, que a criança nasce banhada num tesouro de significantes, né, que é sempre de empréstimo do grande outro, que a gente vai pegar aquilo que a gente vai poder ou não tornar nosso, mas é interessante porque essa passagem pela alienação, quando você perde o caráter da proteção, e você se excede do caráter da proteção, ou você se utiliza do caráter da proteção como razão para o controle, você acaba estendendo essa alienação, não é? E cria uma impossibilidade, né? Você priva, eu acho que é no campo da privação que isso se dá, de o sujeito poder constituir-se a partir do seu real. Porque o controle e
e a retenção da marcha na alienação, sem que a operação de subjetivação possa modular no sentido da separação, é de uma violência e de uma invasão devastadora para uma criança, né? Para um infante, aquele que não fala, aquele que é falado pelo outro. Então, essa dimensão da alienação e da separação, inclusive quando ela se estende, não é? Quando ela se estende da alienação ao grande outro primordial, e ela se estende no controle, ela invalida até o caráter fundante e constitutivo de uma subjetividade nesta operação inicial de alienação. Porque essa função, né, desempenhada aí pelo grande outro, ela só poderia encontrar validade no après-coup, né, no só depois de uma separação. Para que se constituísse, porque a psicose, quando se fecha, no caso, uma psicose, é justamente dessa impossibilidade da separação, né, e desse fracasso dessa operação subjetiva que se trata. Então, é muito... o episódio, né, esse episódio da 4ª temporada, o Arcanjo, o episódio 2, ele é muito interessante porque é justamente no momento da possibilidade da perda dessa filha no parque, né, que o desespero dessa mãe vai servir de gatilho para que ela, sob o pretexto da proteção, ela avance no controle, né, e com seus efeitos devastadores, porque aí é uma continuidade sem corte, né? Não existe a descontinuidade, não existe o corte, e os efeitos são realmente devastadores. E é interessante aí, Cláudio, porque ela vai buscar uma ajuda numa experiência. Ela vai buscar uma ajuda numa experiência, numa empresa que está propondo de forma gratuita, essa palavra é utilizada para justificar essa atitude, ou seja, diante, né, do fato da sua filha ter se perdido, talvez até a mãe ter se perdido, porque a criança parece nem ter notado essa distinção. Mas o pavor que a mãe toma, ela vai a uma empresa, aí entra o aspecto dominante de um discurso que premia o funcionamento de instituições e de jogos de sinais, estabelecidos por uma lógica de uma ordenação onde não há falhas. Aí procura-se a rigidez de uma instituição, que de alguma maneira representa o discurso da ciência, que aí entra esse aspecto que me parece muito importante hoje. Os professores da minha época, conversando com os meus pais, eles tinham uma certa regulação de proximidade com eles e comigo, a ponto de essa autoridade ser veiculada, não porque eram professores, pelo lugar que ele ocupava, não por um autoritarismo, mas pelo lugar, aquilo que lhe confere como autoridade de lugar, do simbolismo que isso daí extrai. Hoje a gente precisa de alguns elementos exteriores, como, por exemplo, a aposta do Black Mirror, trazendo essa questão, de algo que venha de fora para dar um caráter de rigidez, para que, diante daquele produto, eu possa ter acesso pleno e restrito ao que acontece com meu filho. Controlar todas as suas ações. E, gente, no filme mostra uma criança. Mas eu já acompanhei alguns casos clínicos que acontecem com adolescentes. A ponto de eu ter que perguntar para o paciente, mas vem cá, e no banheiro também tem? Porque na casa inteira tem câmeras. Porque como ele já está morando numa cidade do interior, ele já está podendo morar numa outra casa. E veja o nível de invasão da privacidade. Até no quarto dele tem câmera, onde 24 horas por dia pelo celular você tem acesso ao que ele esteja fazendo. Então a gente tem que pensar isso numa dinâmica muito mais ampla, porque a gente não fica encontrando o grande outro, no caso a mãe, ou outro grande outro, o pai, como responsáveis unicamente, exclusivamente por esses fatos. Não é verdade. Há um discurso
onde nós todos estamos alienados, que essa é uma perspectiva bem interessante que a psicanálise traz, a ideia de que em algumas disciplinas se pensa que a linguagem seria um instrumento, no qual, inclusive, podendo mexer com ela, pudéssemos mudar os sintomas, e a psicanálise trabalha exatamente com o inverso, pensando que nós é que somos alienados ao discurso, e isso tem efeitos fantásticos, como, por exemplo, ainda dentro dessa perspectiva, que Cláudio trouxe de Arcangel e do desespero dessa mãe, essa primeira cena, que leva ela a colocar o chip. Né? A gente pensa, por exemplo, na minha época, uma mãe quando ia sair, Cláudio deve ter vivido isso na Cidade Baixa também, eu morava no interior, mas a Cidade Baixa até hoje ainda guarda algumas características disso. Quando uma mãe saía para resolver alguma coisa no armazém, pegar alguma coisa, chegava para um vizinho e dizia: passa o olho aí, dá uma olhada no meu filho aí. Essa era a tecnologia da época. Era o olho, era o olhar. Era o olhar, para ser mais preciso. Hoje, talvez, é Maria Rita Kel quem nos chama a atenção numa discussão com Julieta Jerusalém, que talvez tenhamos que mudar o verbo. Não é mais um olhar o meu filho, visualize ele aí. E a gente sabe que é usuário da tecnologia, o desespero de esperar depois de visualizar a mensagem e que o outro não responde. Então, nós estamos vivendo uma cena própria de que a visualização, a imagem que nos acerca, de que o outro já viu, de alguma maneira, aquilo que lhe foi enviado, e que se ele demora de me responder, aquele segundo se transforma numa enormidade. É aquilo que Lacan nos traz para ajudar a entender um pouco aquilo que deveria passar pelo tempo de ver, os tempos lógicos de Lacan. Tempo de ver, tempo de compreender, tempo de concluir. O tempo de compreender é essa visualização que a gente não consegue suportar o vazio da espera, da expectativa de que o outro possa responder. Então, a gente vive monitorando-se no espectro das visualizações, porque nos falta, desde o final do século XIX, quando Nietzsche disse: Deus está morto. E se hoje nós ouvimos que outras tantas coisas estão mortas, dentre elas aquilo que está no campo da representação, porque estamos beirando a um nível tal de apresentações, me faz lembrar um dos grupos na associação, Cláudio, que a gente lia um dos livros dele. Sim. Não será surpresa se um dia estivermos fazendo romances com, no máximo, 140 caracteres. Lembrando o Twitter. Melman, né, Solon? Melman. E talvez não estejamos ainda fazendo romances com 140 caracteres. Mas já tem. Já tem, né? Olha só, eu nem sabia. Então, a dinâmica atual é de que, e esse é um peso terrível que se põe sobre os pais, a mãe principalmente, que normalmente está na linha de frente, de ter que responder imediatamente, inclusive já contaminada pelo discurso no social, a ter que responder a todo instante às exigências da materialidade da coisa, ou seja, o signo por si só. Não há tempo para pensar, não há tempo para conferir uma espera que possa permitir que esse enigma seja instalado e que uma resposta possa ser, passando pela compreensão, chegar ao ato. Parece que nós estamos vivendo... E aí entra outro discurso: tempo é dinheiro. Dona, agora no coronavírus, tempo é dinheiro? Tempo é sobrevivência de vida. Eu vi um vídeo há pouco que uma comediante dizia: não se trata de confinamento, se trata de confilhamento. Estar ao lado dos nossos filhos não tem sido coisa fácil, não, viu, galera? Não é isso, Claudinho? Você, quando falou da questão de a mãe saía para ir ali no mercado, né, e pedia: passe o olho aí. É de um registro onde existe um corte entre o olho e o olhar. Isso. Porque quando passe o olho, você passa o olhar para o outro. Ou seja, esse olhar ele tem uma mobilidade que é diferente desse onivoyer do tempo da tecnologia e da câmera o tempo todo, que é no sentido de visualização mesmo, né? É um olho sem olhar. É um olho que visualiza, que monitora e que é um dispositivo de controle que invade a privacidade. Eu me lembro
você sabe disso, da minha paixão pelo Milan Kundera. E o Milan Kundera, numa passagem do livro dele, que é o livro mais conhecido, e que é um livro brilhante, que é Insustentável Leveza do Ser, ele vai falar de uma cena, ele descreve uma cena, né? O livro é um ensaio romanesco, ele descreve a cena de uma filha ia a um banheiro que as portas não tinham fechaduras. Elas não eram trancadas. Então, a filha estava sempre submetida a esse olhar da mãe. E ele usa essa vinheta, dessa passagem na história da personagem, né, do romance, para ilustrar o que é. Ele vai dizer, o totalitarismo é isso. É a ausência de um corte entre o público e o privado. E ele pega um exemplo na vida privada, do olhar de uma mãe que alcança uma filha, inclusive no banheiro, onde não existe a privacidade, e ele usa isso para ilustrar o que era o totalitarismo, né? E ele faz a crítica, no caso aí, claro, ao stalinismo, porque ele vai ser um exilado da Tchecoslováquia depois da invasão russa, né? Então, da União Soviética. É interessante porque é justamente onde falta esse corte, essa esquise que Lacan chama no Seminário 11, né? A esquise do olho e do olhar é que permite que exista um olhar que possa deslizar e que possa ser, enquanto objeto pequeno A perdido, para usar uma expressão, né, lacaniana, ele vai identificar o olhar como um dos objetos pequeno A, enquanto objeto que possa ser perdido. Então, quando a mãe dizia, né, na nossa época, que somos assim, eu estou quase 50, aos 50 agora, aí, à beira de 50, chegando perto de você, e era assim mesmo, ó, passe o olho, fulano de tal vai passar o olho em você, ou seja, esse olhar, ele era passado, ele poderia sofrer um deslocamento, e aquele que ia olhar no lugar da mãe, ele poderia falar ou não, ele poderia falar de um lugar diferente, ele poderia olhar e ver outra coisa que a mãe não viu, não é? Ou seja, existia essa possibilidade de deslizamento do olhar. E não era por conta da visualização, como você colocou muito bem, né? De que a pessoa visualizou e não retornou no imediato, ou seja, não existe quebra, não existe descontinuidade, não é? Não existe uma possibilidade de introdução de intervalo. De você poder introduzir intervalos, de você poder introduzir uma quebra nisso daí. Então, é muito interessante que no episódio de Black Mirror, com o chip a mãe consegue acionar através do olhar da filha, né? Ou seja, ela invade de certa forma e ela vê através dos olhos da filha. Ou seja, é uma impossibilidade total de metáfora, de substituição, que é isso que você apontou com a questão de passe o olho, isso você abre a possibilidade de metaforizar, né? De existir uma substituição. Perfeito, Paulo. O olho da filha, ela está, na verdade, utilizando o olhar da filha como uma extensão dela própria, no caso, a mãe, não é? Sim. Está girando aqui, Solon, uma bolinha. Sim, é o olhar dela que olha o olhar da filha, ou seja, o olhar contaminado é o lugar dela. É uma extensão, como se fosse uma extensão, né? Uma extensão. Uma continuidade dela. Né? Sim, um apêndice, né? Um apêndice, claro. E aí, portanto, a instrumentalização. E aí há uma instrumentalização. E aí tem um aspecto, porque não é simplesmente olhar o que o outro olha, é escolher o que olha o olhar do outro. Porque quando é detectado que há uma alteração na química do seu corpo, aonde aparecem marcadores que definem elementos estressores, a imagem que poderia estressá-la é simplesmente apagada da tela. Esse controle está no sistema. O negócio é mais sério ainda. Ou seja, quando ela passa na frente do cachorro, quantos cachorros já corri na minha vida? Não são poucos. Porque na minha época de infância,
bem diferentes do tempo atual, a gente brincava na rua de bola, de vôlei. De vez em quando a gente fazia umas besteirinhas, pulava a casa da pessoa que estava passeando, fazendo festa, como se dizia naquela época, veraneando. E eu fazia um mapa da cidade com os principais pontos de localização, Cláudio, aonde eu adentrava esses lugares vazios em busca de encontrar alguma coisa razoável dentro dessas casas. Embiocava, como se dizia, pela janela e encontrava leites condensados, biscoitos Maria e creme cracker da Fortaleza. Eram os primeiros ensaios de invasão de privacidade. Então, vejam, se tivesse essa monitorização, elementos estressores, eu estou me lembrando específico desse momento, que eu entrei numa casa, porque tinham vários cachorros, pastor alemão, no jardim da casa, e tivemos que correr para pular em cima de um tanque para que eles não nos mordessem. Eu fico imaginando como é que eu ia sair daí com esse sistema de arcangel. Porque eu estava com a pilha total, com medo do cachorro me morder. Claro, com a barriguinha já cheia, porque já tinha comido leite condensado. E os biscoitos Maria, que naquela época era novidade, biscoitos Maria. E tive que esperar um tempão para o cachorro desistir de mim, para que eu pudesse sair correndo, para pular o muro. Depois de ter comido Maria. Depois de ter comido o biscoito, Cláudio. Rapaz, conversar com o psicanalista não dá certo, não. Isso só para mostrar o quanto a gente perde em experiência, gente. Brincar de casinha, brincar de médico. Como é que se pode brincar de médico com esse monte de câmeras olhando para a gente? Vocês que brincaram de médico. Porque aqui nós temos, Cláudio, 75 pessoas. Duvido que tenha uma exceção. Todo mundo brincou de médico. Como é que vão brincar agora? Hein? Diante de arcangel. Já pensou? Eu tenho até medo de ver as coisas que eu fiz. Eu nem coragem de palavra para dizer. Já pensou as primeiras experiências sexuais? As inconveniências? Quantas bobagens eu já fiz? Mas aí eu fico me perguntando, e seria eu que sou hoje, se não tivesse vivido essas experiências? Ou seja, as pessoas passavam na porta lá de casa porque a gente apanhava dia sim também. Então, no dia que ocorria essa exceção, o vizinho passava lá em casa, tá tudo bem aí? Porque não apanhamos. Apanhávamos todos os dias, eu e minha querida irmã. Aprontávamos todas. Inventávamos jogos. O nosso brincar era todo artesanal, gente. Hoje a gente encontra tudo em caixote, tudo em caixas. Aliás, nem precisa, né? Não tem mais caixa. Agora basta comprar um joguinho pela internet. Nós vivemos uma Second Life. E é preciso considerar aí qual é o totem que está representando esse momento. Eu sempre conto essa história, já escrevi inclusive sobre isso. Um belo dia eu cheguei em casa e tinha chegado a televisão, um modelo top que eu tinha comprado, Cláudio. Maravilhosa. E aí cheguei em casa, meus 2 filhos na época já nascidos, maiores. Minha filha ainda não tinha nascido, a Mandinha não tinha nascido ainda. E aí eu chego para o mais velho, para Daniel, e digo, filho, não vai dar para montar hoje não, porque a tomada é de 3 pinos. Foi logo quando foi introduzida essa nova tomada de 3 pinos. Eu vou ter que esperar amanhã de manhã, porque aí eu desligo o disjuntor e aí eu faço a ligação. Aí meu filho mais velho, que já antenado pela tecnologia, meu pai, basta botar no Google como instalar tomadas sem precisar desligar o disjuntor. Eu tomei aquilo como um murro no pé do estômago, no octógono. Balancei e disse a ele, é Google? Pois eu vou tomar choque, pois eu vou instalar essa zoa. Peguei o negócio lá, instalei, a televisão funcionou. Você está vendo? Não tem Google certo. Papito é que instalou. Meu pai é isso, meu pai é aquilo.
Você conhece bem meus filhos, Claudinho. Então, esse lugar de pai é possível, um lugar de saber sobre o filho. Se a gente para ver lá atrás, 1978, o filme de Super-Homem, acho que foi o primeiro filme dele, quando o pai do Super-Homem morre, ele transmite para ele saber que faz ele vir até a Terra, mas ao lhe dar o objeto e mostrar que ali está a sua fragilidade, a criptonita, parece que isso foi carregado nos downloads dos arranjos familiares modernos. Esse é o nosso totem. O totem da modernidade é a informação. Quanto mais informação tivermos, quanto mais exposição tivermos, quanto mais a idade mídia para nós for um habitáculo onde eu possa saber fazer as coisas, ou melhor, usar os dados, porque o saber está em outro lugar, principalmente o saber do outro, saber do pai, saber da mãe, colocamos em xeque a nossa condição de fazer esse corte que separa o signo do significante, ou seja, aquilo que é da materialidade da coisa e daquilo que pode suscitar representações diversificadas. E eu fico me perguntando agora como é que fica, Cláudio, como é que a gente fica? Como é que pode ser pai enfrentando a odisseia do Google que tem todas as respostas ali? Mas isso é interessante porque você veja, quando surge a pílula anticoncepcional, na década de 50, perguntaram sobre a pílula a Lacan. E Lacan disse, vamos aguardar os efeitos, porque o que se ganha de um lado, você perde do outro. Né? E muita gente identificou uma posição conservadora, no caso de Lacan, em relação àquilo que vinha para liberar a sexualidade feminina, não é? Dissociar o gozo da reprodução, enfim, que foi um ganho, sem sombra de dúvidas. Mas é no final da década de 50, início da década de 60 também que as pesquisas sobre reprodução assistida, elas evoluem. Não é? E no ano do Super-Homem, que aliás eu fui assistir, tenho uma lembrança muito, muito comovente, porque fui assistir com meu pai e meu irmão, esse filme do Super-Homem, no ano do Super-Homem, de 78, não sei se 78 ou 79, mas eu acho que foi 78, foi o primeiro caso de bebê de proveta. O bebê de proveta, de 78. O primeiro bebê de proveta que fez 40 anos em 2018, que é uma mulher. Não é? Então, você veja, a dissociação do gozo da reprodução com a pílula anticoncepcional e depois a possibilidade da reprodução assistida, de certa forma colocou, como a gente vê hoje é dispensável ter um pai para que uma mulher possa ter um filho. Não é? Então isso tudo traz uma dimensão que é de desinvestimento, digamos assim, fálico, né? Na figura masculina, uma desidratação do patriarcado, que tem coisas que são importantes, são legais, porque o patriarcado não deu respostas para tudo e apresentou respostas que foram bastante autoritárias e opressoras, não só para as mulheres, como para as crianças e para os próprios homens. Não é? Esse declínio do patriarcado na sociedade moderna, né, na cultura moderna, tecnocientífica, de certa forma, nos coloca questões e que são questões complexas, né, cada vez mais complexas e difíceis. Não se trata de uma nostalgia do tempo em que o pai tinha alguma posição, mas, de qualquer forma, é poder trazer a dimensão daquilo que é a dimensão de uma mudança cultural importante, que é este deslocamento do saber suposto ao pai para o saber suposto aos objetos. Né? Que é isso que você colocou muito bem. Quando você se afasta da possibilidade de representação e você fica mais preso ao objeto coisa, né? Ao objeto enquanto signo, né? A uma encarnação positivada do objeto e que as respostas possam ser buscadas. Que isso não esteja dissociado do discurso da ciência, do discurso científico, e que nós estejamos dentro que eu digo é completamente numa abóbada mesmo, e enredados por isso, que é
a lógica de um discurso da ordem médico-legal, porque é aí que ele se materializa, né? Você veja a idolatria que vai além do reconhecimento da importância dos profissionais de saúde no momento de uma pandemia, mas é de uma verdadeira veneração que já existe anterior à pandemia, né? O dia do médico, toda aquela devoção, né, ao saber médico e ao saber da ordem jurídica. Então, essa ordem médico-legal, que no século XIX teve um papel fundamental, inclusive com a criminologia, né, aquela coisa de Lombroso, toda aquela ideia de que você poderia identificar caracteres antropológicos, né, que a antropometria poderia apontar e prevenir, inclusive, a delinquência. Sempre a prevenção e o controle. Né? Então, isso que já estava lá, já se apresentava na alvorada, digamos assim, da ciência, né, e do homem de ciência. Aliás, a psicanálise surge justamente aí, para dizer que não é bem assim que funciona. É interessante por isso, porque nós estamos ainda nisso e agora vivemos um momento, a partir disso que nós atravessamos agora, que não tem garantia de que a gente vai sair melhor. A gente pode sair bem pior. Né? O que a gente atravessa nesse momento com uma pandemia é uma janela de oportunidade para uma experiência extraordinária, fora da ordem, né? Uma experiência inédita, uma experiência, digamos assim, limite, né? Uma situação limite, que nos coloca diante de uma urgência subjetiva muito grande, porque é um confronto muito próximo com a morte para todas as idades, diga-se de passagem. Esse papo do grupo de risco, tudo bem, você tem um grupo mais vulnerável, mas o grupo de risco somos todos nós, até porque não é o fato biológico do vírus, que não se esgota do fato biológico do vírus, a questão extrapola, porque é aquilo que o vírus acelera, o que ele starta, né? O vírus enquanto gatilho para uma série, depois da pandemia do vírus na China os divórcios aumentaram. Não, os divórcios aumentaram porque o que o vírus faz é nos arrancar do tempo da pressa e jogar no tempo da urgência. Então ele acelera processos, contradições, paradoxos, né, situações limites, e isso faz com que nesse momento as contradições sociais, as contradições amorosas, aquelas situações que a gente empurra com a barriga porque a gente acha que tem tempo e a gente não tem esse tempo todo que a gente imagina, isso entra numa urgência para que você possa se confrontar e querer dar conta disso agora fica difícil. Né? Então, assim, mas estamos dentro de um momento onde o discurso da ordem médico-legal, veja, por exemplo, Solon, o que foi feito acertadamente, diga-se de passagem, e nós estamos bem servidos aqui na Bahia e em Salvador com o prefeito, com a Semineto, e do Estado com o governador Rui Costa. O que foi definido acertadamente pelo prefeito, que inclusive saiu 3 horas na frente do governador, né? Quando ele começou a implementar as medidas de restrição introduzindo a quarentena, de forma muito responsável, do isolamento social. E veja como ele vem com as medidas de forma de 15 em 15 ele renova decreto, mas essa semana agora ele enviou para a Câmara de Vereadores, em caráter de urgência urgentíssima, que é a multa para quem estiver dirigindo sem máscara. Sim. É a obrigatoriedade do uso de máscaras, que certamente vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Não é? Porque o que ele está fazendo aqui em Salvador, veja bem, eu estou falando de um político de um partido de direita, digamos, não é? Num espectro mais responsável, extremamente responsável, porque o que ele está fazendo aqui em Salvador, João Dória, em São Paulo, está dizendo o que está fazendo, mas não está tomando medidas no sentido, ele ameaçou, quer botar a polícia, quer fazer, quer não sei o que lá, mas no sentido de baixar decretos, que são decretos impopulares, que são decretos que podem ser antipáticos, mas que são responsáveis em sua consequência. Portanto, existe um ato político com repercussões e consequências que concernem ao ato do governante. Não é? Ele está fazendo aqui. Em São Paulo não foi feito. O que a gente está assistindo em São Paulo, na região sudeste, e eu tenho dito muito isso nas lives que tenho participado e nas conversas que tenho tido. A região sudeste vai ser a Guayaquil brasileira. Nossa. E São Paulo vai ser uma coisa
triste. Eu tenho conversado com algumas pessoas de lá e vai ser inclusive da área de saúde, vai ser uma coisa triste, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Então, você veja, mas trouxe o exemplo do ACM Neto porque ele lança a mão de uma questão legal, jurídica, baseado numa questão sanitária, não é? Então, é o uso da ordem médico-legal no caráter responsável do governante. Agora, a questão do controle mais adiante é que a gente vai ver como isso vai se desdobrar e como isso vai ser utilizado por outros governantes, não é? No sentido de exercer o controle social. Quer dizer, mas estamos dentro disso. O discurso científico materializado e positivado pela ordem médico-legal é o discurso dominante, não é o discurso religioso hoje, não é? Porque o discurso, por exemplo, o discurso dos evangélicos e de uma fração dos evangélicos representada pelos Silas Malafais da vida, aquele outro que faz a sobrancelha, o Felicianos, e essa turma, não é, que não abarca e não representa o que são de fato os evangélicos, os protestantes, mas não é o discurso religioso que tem hoje, ocupa, digamos, para usar uma expressão de nosso analista Evaldo Batos, o topo da cadeia alimentar, é o discurso médico, é a ordem médico-legal e é o discurso científico. Agora, aí vai como provocação, Solon, para você. Sim. Isso coloca uma dimensão que é uma dimensão do sujeito, e é uma dimensão que é individual, de cada um, na sua singularidade, que é, diante do confronto com isso que é próprio do nosso tempo, com a ordem médico-legal e com essa captura pelo discurso científico, cada um poder se colocar numa posição de fazer escolhas. Porque ao fazer as escolhas, você vai poder pagar o preço da escolha pelo apreço daquilo que você escolheu. Então, é isso que é. Isso você me fez pensar numa questão que me parece muito clara nesse episódio de Black Mirror, 4ª temporada, 2º episódio. Preste atenção que nesse ambiente familiar tem uma mãe, tem uma filha, o pai da mãe, o avô da criança, e cadê o pai? Quantas vezes você viram nesse episódio falar do pai? E quando eu falo de pai aqui, eu não estou falando do pai enquanto carne, representação de uma concretude. Não. Eu estou indo muito mais além. Como é que nós podemos falar em escolha se não há o ponto aonde essa curva toma uma outra dimensão? Porque na perspectiva que a gente acompanha e trabalha, e a gente vem esses anos todos, né, tanto na docência quanto na clínica falando, o pai, numa perspectiva psicanalítica lacaniana, é uma metáfora. E tem uma função de um significante que entra na metáfora paterna, que é fazer frente à interdição de uma alienação ao discurso do grande outro primordial. Quais são as consequências disso? É possível escolher quando se não é dividido? É possível que tomemos decisões se não estamos indecisos? Se a resposta é sempre dada pelo outro? É possível sustentar a diferença com o outro? É possível viver com aquele que enxerga o sangue, aquele que não pode ver o sangue, que é uma proposta que traz no Black Mirror? Ou seja, na hora que tem qualquer situação onde há um elemento estressor, essa representação é retirada da cena. Não é isso que fazemos quando escolhemos, a partir da nossa verdade, o que o nosso filho, a nossa filha vai fazer, sem levar em consideração o surgimento, o advento de um sujeito, que é como Leilinha trouxe há pouco. A diferença de uma mãe para um robô é que ela realiza uma transmissão. Eu carregando, colocando meu filho nos braços do robô, ele não vai se tornar um sujeito falante. No máximo, ele se transformará num papagaio. Porque no vínculo daquele que transmite a língua materna, tem algo que ela própria sustenta, a lei do pai, que é a lei que interdita o todo. Esse não todo castrado em que ela se instala, não toda fálica, ela transmite ao seu filho a insegurança, a falha. Porque se não houver falta, se não houver vazio deixado,
se não for deixado e transmitido enigmas, o que sobra de nós? O que pensar de uma sociedade em que não haja essas interdições? A gente vê aí, e Cláudio conhece muito bem, esse é um tema que ele está sempre trazendo. Fiquei me lembrando agora, Cláudio, me ocorreu a questão do tema que você tem estudado muito, que é a questão da alienação parental. Uhum. O que significa um pai estar há quase 10 anos nesse ambiente de regramento imaginário, não poder ver um filho? Aonde está a questão da diferença? Como é que eu posso escolher se tem um outro que, olhando o mundo sob a sua ótica, despreocupado com os efeitos que isso produz na subjetivação de uma criança, esquece na gaveta, por razões diversas, os álibis são muitos, isso é importante? Sim. Porque a gente pensa que o controle do sujeito ele está apenas apenso a papai e mamãe. Não é verdade. Nós somos sujeitos alienados ao discurso. Então, frequentemente, quando uma criança nos chega, nos procura, o pai diz, não, meu filho é autista, meu filho é hiperativo. De onde vem esse discurso? Dr. Google, quase sempre a gente tem escutado isso hoje. Eu vi no Google, ele apresenta todos os sinais do autismo, ele é autista. E aí a gente tem que intervir como alguém que faz essa função terceira, colocando uma questão. Mas seu filho tem nome? Não, mas ele é autista, sim. Se ele chegasse gripado, você traria ele com esse nome? Está aqui, o meu filho é gripado, doutor. Por que torna o autismo ser substantivo? Desapropriando, ou melhor, expropriando o lugar de sujeito. É disso que nós estamos falando, gente. A alienação não depende do lado em que isso se dê. Expropria a condição do sujeito. Seja uma alienação parental movido por uma mãe, por um pai, seja uma alienação decorrente desses objetos pelos quais estamos absolutamente tomados. Vocês já viram o que acontece? Vocês já viram o que acontece quando a carga da bateria do celular acaba? Como é que o sujeito reage? Diga, Cláudio. Não, dentro dessa questão, quando você traz do objeto, você veja que no tema do próprio tema da alienação parental, a discussão ela se empobrece quando ela fica sempre entre a disputa do pai e da mãe e a criança no meio. Isso daí sempre empobrece, sempre simplifica e vulgariza a questão de fundo, que é a mais importante e que é a fundamental. Porque, normalmente, o que acontece, você sabe, eu militei durante muito tempo nessa questão, fui representante até de uma entidade aqui, mas na eleição de 2018, quando eu vi, e não estou dizendo que são todas as pessoas que estão na militância da alienação parental, dessa questão da alienação parental, mas quando eu vi que a grande maioria das pessoas que eu conhecia nas redes sociais que militavam em alienação parental votavam em Bolsonaro, eu saí. Mas não saí, não é porque... Por que eu saí? Porque o que estava sendo colocado... Há uma contradição, primeiro, porque todos os avanços que nós tivemos enquanto leis, eles vieram nos governos do PT, isso é fato, 2008 para cá. Essa é uma primeira contradição, mas isso aí ficaria no campo do imaginário. Mas o que me pegava era justamente que o peso e a cobrança que era feita nos casos de alienação parental, Solon, eram muito voltados para as mulheres, que na grande maioria eram quem tinha de fato o poder de dar o start, mas se encerrava nas mulheres. Que é isso que você falou no início, na abertura da live, sobre a questão do grande outro primordial e de que se cobra muito da mãe. Quer dizer, no caso da alienação, esses homens, eles iam para cima com toda a indignação, com toda a raiva legítima por conta da situação. Mas deixava de abrir a discussão para um campo fundamental, que é o campo da política. Porque para que exista uma alienação parental, aí entra uma questão interessante no que nós estamos discutindo em função desse pai como enquanto metáfora. Para que exista uma alienação parental, é preciso
Uma mãe sozinha ou um pai sozinho não são capazes, ninguém é capaz, individualmente, de fazer alienação parental. Não tem uma mãe que faça alienação parental. Porque a criança, ela não é filha de pai ou de mãe. Ela precisa, existe uma rede protetiva. Você tem delegacia de infância do menor, você tem Ministério Público, você tem juiz de menor, você tem vara de família, você tem, enfim, toda uma rede protetiva em torno de uma criança e de um adolescente. Para que uma mãe possa ser bem-sucedida no ato, ou um pai parental, ele precisa esgarçar essa rede protetiva toda. E o que é que esgarça essa rede protetiva? É uma questão política, Solon. É o discurso neoliberal que promove o objeto a lugar de comando. Porque esvazia as funções que são próprias do Estado. Então, por exemplo, o que a gente está vendo hoje com o SUS. Sucateado, mas é quem vai dar a resposta. Né? É o que a gente está vendo hoje com a debacle do neoliberalismo com a crise do coronavírus. Mas o que é interessante é isso, porque um fato desse, que vem da vida privada, né, e que vem da realidade das famílias, mas que não encontra uma sustentação fora do Estado, para que possa entrar como elemento, inclusive terceiro, e dirimir, não é, essas questões. Quer dizer, você veja que cria-se um fenômeno, e um fenômeno que ou patologiza as mulheres, ou que criminaliza. Não é? Ou tenta criminalizar. Deixa eu dar um corte lacaniano aí, só porque, gente, ó, a live, quando completa 1 hora e falta 40 segundos, ela vai cair, mas aí eu vou entrar de novo, a gente vai entrar de novo, viu? A gente dá continuidade aí. É só para lembrar quem está na live, que a gente vai, na hora que completa 1 minuto, cai, a gente abre de novo. Um segundo momento, porque de hora em hora fecha. Pode continuar, Cláudio. A gente fala pouco, né, Solon? A gente fala, dois histéricos doidos, que nem tem o que dizer. Mas tá massa. A gente pode retomar essa questão que você trouxe, essa apropriação do lugar do terceiro, para que a gente, enquanto metáfora, possa compreender que o pai ele se apresenta em várias versões. Né? São versões do pai. Por isso que Lacan chama de nomes do pai. Há várias formas de fazer advir um sujeito. Para que isso ocorra, o terceiro tem que entrar. Eu queria voltar com essa questão do nome, viu? Certo. Vai cair agora e a gente volta com o nome. Estou amando, maravilhosos. Aqui eu vou ficar inchado, Cláudio. Estão aqui dizendo que a gente pode sair candidato a vereador que voltam, que nós somos maravilhosos. Oh, coisa linda. Amo você. Eu não vejo nada disso. Rapaz, eu estou aqui com o computador aqui do meu lado, só lendo as mensagens e escutando a beleza das suas palavras sedutoras. Histeria. Esse negócio não cai, não? Eu estou achando. Ai, não cai não, gente. Será que a nossa histeria é suficiente para sustentar esse falo? Ou seja, é sempre 1 hora. Já tem 1 hora e 1 minuto. Se bem que eu não entrei 19 horas, não. Eu entrei... vai cair agora. Faltam 27 segundos, Claudinha. É porque eu não entrei 19 horas, não. Eu entrei um pouquinho depois. Então está faltando agora 20 segundos. Mas eu estou adorando... Faz à vontade. Estou adorando aqui ler as mensagens. Corte virtual, Leilinha... Voto nos dois histéricos. Nossa alívio é ouvir vocês. E metidos ainda por cima. Isso eu adoro. Eu adoro ser metido.